Alô, amigos, queridos. Hoje, 1º de maio de 2023, celebramos a data de nascimento do nosso querido e amado professor Eurípides Barçanufo, em Sacramento, Minas Gerais, no dia 1º de maio de 1880. Esse espírito extraordinário, amoroso, servidor de Jesus, de Maria, que tanto se empenhou na educação infantil, juvenil, já no Brasil, através da primeira escola espírita, o Colégio Allan Kardec. E desde sempre ele continua no seu trabalho. Desencarnou de forma corajosa, tratando dos doentes durante a pandemia, a gripe espanhola, lá nos anos 20. Obviamente, ele não contraiu a doença porque estivesse vulnerável a isso. Um espírito que opera, que vibra na frequência dele, jamais ficaria doente. Simplesmente, aquele era o momento da desencarnação dele, então aproveitou-se aquela situação para se produzir o desencarne. Espíritos amorosos trabalham numa vibração muito alta, inatingível por qualquer tipo de doença, se não é uma coisa muito específica, como ele precisava desencarnar. A missão dele para aquele momento estava terminada. Entretanto, desencarnando, jamais deixou o nosso Brasil, os nossos trabalhadores, os trabalhadores do Cristo desprotegidos. Criou uma colônia espiritual para cuidar dos médios em desequilíbrio, vendo que muitos vieram aqui com missões e se desviaram dos seus propósitos nobres, originais, estabelecidos no mundo espiritual, e que desencarnavam em estado de desequilíbrio, de loucura. Então, todos aqueles vinculados às várias religiões que tinham compromissos e se desviaram são atendidos na colônia que ele pediu autorização e o Cristo autorizou que fosse criada para atendimento lá. E nunca abandonou o projeto educacional, o projeto de evangelização. Agora, existe uma diferença crucial da obra de Eurípides, dos propósitos de Eurípides em relação ao que, na maioria dos locais religiosos e, em especial, dentro das casas espíritas se faz. Nas casas espíritas fala-se, de Jesus, das suas histórias, dos seus ensinamentos, assim, contando historinhas. Eurípides propõe que isso hoje seja modificado, porque a humanidade atingiu um estado de maturidade que já lhe permite ir adiante. De que me adianta saber a belíssima história de Jesus se eu não sou capaz de reproduzi-la na minha vida? De que me adianta falar da vida do Eurípides, de Chico Xavier, ou de um espírito amoroso qualquer, quando isso é só um referencial para um discurso que não se traduz numa vida prática de amor, de fraternidade, de respeito por si mesmo e pelo próximo. Então a proposta de Eurípides é muito diferente. Todo o seu processo pedagógico de evangelização, de educação, visa o espírito imortal. Então, é um processo completamente diferente que visa sensibilizar o indivíduo para a sua própria transformação. Não adianta saber de cor o Evangelho, porque o Evangelho é a história e a realização de Jesus, não é a nossa. Então, nessa obra, existe todo um material muito interessante produzido pela equipe de Eurípides, na cidade de Sacramento, capitaneado lá pela médium Alzira Bessa Franca Mui. Tem uma série de obras muito boas. Entre elas, temos aqui a Educação do Espírito na Nova Era, cujo prefácio, quem faz é o nosso querido Bezerra de Menezes. E Bezerra diz o seguinte: nosso papel doravante, ele se inclui no projeto,
é estimular a humanidade a conhecer o ser espiritual. E para isso será necessário conhecer a si mesmo. Conhecer a si mesmo não é contar a história do outro. É começar a olhar para dentro. É trabalhar com a criança. Primeiro, o evangelizador precisa conhecer a si mesmo. Ninguém é capaz de evangelizar ou de educar se não for evangelizado nem educado. Então, o primeiro passo é a transformação daquele que se propõe a ser evangelizador. Sem isso, esquece. Se a pessoa vem com ideias pré-concebidas de 5, 10, 15, 20, 30 anos atrás, esquece. Nosso convite, diz Bezerra, é que esse manancial de luz, produzido pela equipe de Eurípides Barçanufo, possa contribuir com a aplicação verdadeira e real do conhecimento da doutrina espírita, onde todas as informações fundamentais estão ali para o trabalho da transformação do ser. Bezerra informa o seguinte a nós: Eurípides Barçanufo assumiu junto ao Cristo a tarefa de contribuir com os espíritos que irão auxiliar na modificação da conduta mental desse milênio, esforçando-se para construir uma moral elevada de acordo com as leis divinas. Esse é o trabalho. Esse é o trabalho. Mais adiante nessa obra, Eurípides diz o seguinte: não só diz, como faz um convite, para que sejamos os trabalhadores da primeira hora deste milênio. Lembra da passagem de Jesus, os trabalhadores da última hora? Essa hora já está no fim. Sejamos os trabalhadores da primeira hora, unamo-nos a Eurípides Barçanufo nesse grande projeto de reconstrução do planeta através do homem moral, digno, nobre, fraterno. É isso que propomos. Eurípides, parabéns, feliz aniversário e muita gratidão pela sua passagem entre nós aqui no Brasil e a sua constante presença em nossas vidas. Muita paz com Jesus, com Maria. Salve, Eurípides!